questões aí para resolvermos do ponto de vista da inteligência artificial, né? É claro que vocês conversam de bastidores, é por isso que é bom vocês chegarem um pouco antes, entendeu? Porque a gente toma um café aqui, eu e a Fro, para bater um papo, né? Pois bem, primeiramente, boa noite a todos e todas mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa sexta aula da CUT, uma aula que foi desenvolvida pensando muito nos feedbacks que vocês nos deram, né? A gente resolveu tentar fazer duas coisas. Primeiro, desacelerar a marcha e também acelerá-la, né? Então, professor, o que que você está falando? É justamente pensar no seguinte: a gente, ao ver a avaliação de vocês, nós sentimos a necessidade de tirarmos algumas dúvidas e voltarmos em alguns temas para que vocês tivessem isso de forma mais orgânica e mais fixa, e para aqueles que tiveram alguma dificuldade, vocês poderem revisitar os conteúdos. Ou seja, discutir o que é IA, o que é engenharia de prompt, os padrões que nós apresentamos e outros, né, que eu também gostaria de mostrar para vocês e acabou que, por conta do tempo, eu acabei não mostrando no início. A gente vai fazer esse resgate, mas a gente também vai tentar passar a quinta marcha. E o que é passar a quinta marcha? É justamente mostrar como que vocês podem criar chatbots, como vocês podem criar assistentes na ferramenta da plataforma do ChatGPT, né? A gente chegou a mostrar, não sei se vocês viram, né? Eu cheguei a mandar lá no grupo, a ferramenta lá de negociação coletiva. Então, eu vou abrir aqui para vocês e mostrar como que vocês podem criar essa ferramenta e a gente vai iniciar essa discussão, porque nesse próximo módulo, o módulo 3 é um módulo onde a gente vai falar sobre processos de escrita, né? Se a gente tem uma inteligência artificial que faz o processo de escrita e gera texto, e se a gente às vezes tem uma rotina de um determinado tipo de escrita, vamos pensar no caso da negociação coletiva, por que não programar um tipo de escrita nosso, dentro do nosso perfil? Então, o assistente ou os chatbots personalizados, eles podem nos ajudar com relação a isso, beleza? Mas é claro que antes, nós vamos primeiro dar uma passeada aqui nos exercícios que vocês ficaram de fazer na, na última aula, né? Mais uma vez eu reforço, é importante vocês utilizarem a plataforma, é importante vocês exercitarem, é importante vocês irem vendo essas aulas e já tendo ideias sobre de que maneira eu posso criar fluxos de automação, né? Eu vi lá, acho que foi o Bruno que compartilhou no grupo do WhatsApp, um fluxo de automação utilizando o N8N, né, que é uma plataforma de automação sem código, sensacional, né? Eu acho que todos nós aqui, com o passar do tempo, vamos poder, na medida em que a gente vai exercitando, a gente vai abrindo nossa mente, vai ampliando as nossas capacidades e habilidades de programação e linguagem natural, né? Que é o objetivo da inteligência artificial, né? Então, olha só, vou só mostrar alguns exercícios aqui antes da gente partir para mais uma vez essa recapitulação e depois irmos para a discussão sobre os assistentes, né? A gente pediu para que vocês fizessem ligações com as cláusulas reais, né? Suas, né? Assim, seja de acordos coletivos, seja de negociações e pautas, né? Como foi bem lembrado pelos companheiros do setor do ramo da agricultura familiar, e dos companheiros e companheiras também que estão no setor público, em especial na área de educação, né? Então, a ideia é justamente de tentar fazer essa extração de cláusulas e é, elaborar textos a partir dela, né? Aí aqui, por exemplo, a Mirvane fez uma sistematização, né, do enquadramento do acordo coletivo de trabalho do Sindicato de Servidores, né, de Santo André, né? Aí você vê que nós temos aqui um determinado tipo de padrão que a inteligência artificial vai fazendo, que é a sistematização textual, né? O que eu mais gosto da inteligência artificial é ela poder nos dar esse senso de organização, né? Então, vejam só, aqui no enquadramento, né, você vê que foi feito aquele enquadramento de acordo com as categorias, né, sociais, econômicas, né? Então,
que foi possível perceber isso, né? As cláusulas sociais, as cláusulas sindicais, né? As cláusulas de organização do trabalho, entre outras, né? Hum. E também um roteiro de análise crítica jurídico-organizacional, né? Da conformidade de segurança jurídica, arquitetura remuneratória, enfim, né? Vemos que tem um texto aqui bem legal. Depois eu queria saber até da Mirvane como que foi esse processo, se ela pudesse falar no chat, e falar sobre esse processo, se houve delírio, se a ferramenta errou muito, né? Se você teve que dar mais algum incorporado no prompt, enfim. Eu acho que perguntar isso é sempre importante, né? Para a gente saber um pouco e a gente poder compartilhar essa experiência das dificuldades, né? Antes do início da nossa aula, uma companheira da Contraf, acho que é Helena o nome dela, desculpa, não me recordo, mas Eliana. a Eliana, desculpa, isso. A Eliana estava falando das dificuldades de usar, né? De transformar um PDF para o Word, né? E o processo de negociação coletiva, né? O acordo coletivo de trabalho dela. Então, tem uma série de dificuldades que é interessante a gente ir compartilhando, né? Já até compartilharam aí o uso do PDF, né? Que é o Conversion. Também tem o I Love PDF, né? Que você pode transformar o PDF em Word. E o Word facilita de alguma forma a leitura, né? Mas olha só, eu também queria mostrar isso já apresentando outras possibilidades. Mas antes eu só queria ver, que eu fiquei curioso, o que meu amigo Tácito fez, né? Para a gente pegar aqui como exemplo, tá certo? Depois, e a gente ir seguindo, né? Ó, o Tácito fez um aqui sobre cláusulas reais, vamos ver, né? Da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico e Setor Mineral, né? Aí, selecionou as cláusulas, né? Pelo que eu entendi, e eu não sei se ele chegou a trabalhar, né? Vamos ver se ele fez isso. Você chegou a fazer isso, Tácito? Sim, utilizou a ferramenta do ChatGPT. Ah, sim, legal. Então, você falou que precisava de reescrever cláusulas. Bacana. E aí é interessante isso, olha só, esse GPT específico, esse assistente, que vocês vão aprender a fazer um igual, ele na verdade é para que vocês vão discutindo e elaborando com eles, né? E aí é interessante que quando o Tácito já colocou, ele já fez aquele método de padrão invertido que eu sempre falo, né? Ao invés da inteligência, você perguntar para a inteligência artificial, ela te dá uma série de perguntas. Pra vocês terem uma ideia, isso é tão importante que o mecanismo de investigação profunda que o ChatGPT oferece é baseado nessas perguntas antes, né? Então tem uma dialogia aqui importante, né? Que aí depois o Tácito veio e deu aqui um comando, né? É óbvio que não vai dar para a gente. A gente está falando aqui do processo de interação, não vou poder entrar em pormenores, né? Mas a gente pode ver que esse é um tipo de interação interessante, né? No sentido de que se a inteligência artificial pede para nós mais contexto, significa que ela vai ter mais aprendizado. E ela tendo mais aprendizado, mais dados organizados, isso significa que a resposta dela pode ser, de alguma forma, um pouco mais satisfatória, né? E aí depois também queria ver o que o Tácito tem falado aí, e comentários sobre essa experiência, se puder escrever no chat para nós também seria bem legal, ok? Pois bem, dei uma passeada aqui nos dois exercícios, reforço mais uma vez para os companheiros e companheiras que não tiverem feito os exercícios, que façam na plataforma, caso contrário, a Fran vai me matar, aqui, eles estão brincando, e que também, por conta da importância pedagógica disso, né, de vocês exercitarem essa atividade, né, de exercitarem os comandos e a engenharia de prompt que nós estamos trabalhando aqui, né? Isso para nós é fundamental, tá certo? Pois bem, deixa eu agora mostrar algumas coisas, né, para a gente fazer aquele período de recapitulação e depois entrar aqui em novidades, né, que vocês vão ter, né? Então, olha só, para a gente fazer essa recapitulação, é importante nós vermos alguns elementos, né? Final de contas, vamos voltar lá. É importante a gente fazer essa recapitulação conceitual. O que que é uma inteligência artificial generativa, né? É justamente aquela
que vai construir novos textos, novos conteúdos a partir de um comando que nós demos, né? E aí, como exemplo, são esses chatbots que nós usamos no nosso dia a dia, né? Nós já vimos a capacidade dessa inteligência artificial generativa de gerar, redigir propostas, analisar textos legais e produzir materiais de comunicação em geral para o nosso sindicato, né? Em especial que nós tratamos bastante do tema da negociação coletiva, porque esse é o eixo temático do curso, né? E é certo que essa inteligência artificial ela é treinada com grandes dados, né? E aí é que mora o perigo dela, né? É a virtude e o perigo, porque esse treinamento de dados é feito, né? Nós já discutimos aqui exaustivamente, por vezes com uma não autorização desses dados, com não consentimento, que está gerando uma série de polêmicas, né? Mas, ao mesmo tempo, na sua ambivalência, nós podemos ver também uma série de virtudes do ponto de vista objetivo, porque trata-se de uma ferramenta que pode nos ajudar a solucionar problemas e que, na medida em que a gente entende ela conceitualmente, nós podemos entrar nos processos de negociação coletiva, nas nossas categorias e no mundo do trabalho de uma forma mais aprofundada, né? Quando formos questionados. Então, o curso em alguma medida, tem esse interesse de fazer com que vocês se aprofundem, né? Consigam explorar ao máximo a ferramenta para, inclusive, entender os seus dilemas, né? E aqui, né, partindo já para a análise mais operacional, é importante a gente entender essa coisa do prompt, né? Por que que o prompt é tão importante? Né? Porque ele é o que faz com que a máquina aprenda aquilo que você quer que ela faça, né? Então, a gente já viu isso algumas vezes, mas é importante, porque alguns, eu já até vi em alguns exercícios, ainda não pegaram um pouco o espírito, né? Então, por exemplo, um prompt que a gente poderia considerar dentro da literatura acadêmica como um prompt de baixo desempenho é aquele que não dá contexto. Então, assim, se eu falo para a inteligência artificial, na minha primeira interação, falar sobre sindicalismo só com essa frase, é certo que ela vai me dar uma resposta genérica. Agora, se eu falo, né, aqui, por exemplo, para que ele escreva um texto breve, inspirador e fácil de entender, explicando a importância do sindicato para jovens trabalhadores, eu estou colocando um padrão de interação aqui. Qual que é ele? Se eu fosse perguntar para vocês qual é um dos tipos de padrão de interação que vocês aprenderam, qual que é o padrão de interação que está aqui? E qual é o outro padrão de interação que está faltando nesse exemplo aqui, né? Se alguém pudesse levantar a mão, aí é tiro curto, né? É rápido a resposta. Vocês conseguem ver o que falta nesse prompt? Né? A Lucilene já está falando ali, a persona está faltando, né? Né? Isso quer dizer, é persona, né? Falar, você é um dirigente sindical atuante, sei lá. Exato, né? Dá uma massageada de ego, porque não é porque a gente acha que os robôs são humanos, mas porque, pelo menos na literatura recente que eu tenho lido, a ideia de ter um prompt emocional parece que aumenta o desempenho da máquina, né? Então, essa questão que a Priscila traz é importante. Agora, e qual o padrão de interação que está aqui, que vocês também aprenderam, né? Quando a gente fala aqui, ó, escreva um texto breve, inspirador e fácil de entender, explicando a Audiência, né? importância. Oi? A audiência. Perfeitamente, Jário. Então, aqui nós temos uma audiência, né? Então, é sempre importante ver isso. E é importante a gente ver que nós estamos tendo, de alguma forma, uma aula sobre como construir textos, né? Que eu acho que é uma coisa bastante interessante também, né? Para além de aprender É. sobre inteligência artificial, a gente precisa aprender sobre texto. Tá, ó, gente, aqui é coisa, rápido, hein? Passar a palavra para o José Carlos, depois para a Lucilene. Não, E é que aí? podia agregar também para onde você pretende comunicar essa mensagem, né? Como você falou, às vezes você pode colocar para as redes sociais, por exemplo. Isso. Então, quanto mais específico, para qual rede social, né? Hoje tem um caleidoscópio aí. Eu não conheço nenhuma delas, né? Então, assim, se eu não fizer um negócio desse, eu fico mais perdido que segue em tiroteio. E aí, aqui é importante, né? É importante esse refinamento, né? A Lucilene queria falar?
Eu ia falar justamente do refinamento, né? Da perspectiva de como já tem um público específico, que seriam os jovens trabalhadores, né? Como refinar isso, a linguagem a ser utilizada, os meios mais eficazes para atingir esse público. Muito bem, né? Então, vai dando mais complexidade à ferramenta. A gente pode utilizar também aqueles outros padrões, né? De, olha, se eu dei um comando que eu estou vendo que ele é complexo, o que que eu posso fazer? Quem que se lembra disso? O que que a gente pode fazer Editar, para... Oi? vai editando ele e alterando? Não, Não, e quando a gente... Etapas. É, por Isso, etapas, né? passos. Etapas. exatamente, as etapas, né? Então, sim, faça primeiro essa parte e depois faça a outra, né? Para que a gente explore justamente o máximo disso aqui, ó. Opa, desculpa. Peraí. Assim, mas eu vou só voltar. Explore o máximo de tokens, né? Ou seja, que a gente consiga explorar os 4.000 tokens por resposta que a gente tem. Que ela gere texto ao máximo que a gente conseguir. Tá certo? E aí, o que que é um token, né? É uma palavra ou um pedaço de palavra, né? Por exemplo, a palavra trabalhadores pode ser codificada como um ou dois tokens, né? A depender de como a inteligência artificial a enxerga. E, na medida em que ela consegue fazer uma leitura do seu comando, ela vai gerar uma resposta para desenvolver dentro de uma quantidade de tokens, que é quase igual caracteres, né? Quando a gente fala assim, você tem que escrever um texto com tantos caracteres, né? Ou seja, com tantas, digamos assim, palavras, né? Só que, neste caso, não é só palavra, né? É uma forma de codificar a palavra, e que às vezes pode ser uma divisão, né? É, então, essa também é importante, né? Esse é um elemento importante. Mas vamos voltar aqui, né? E, portanto, a engenharia de prompt, ela é fundamental que a gente saia daqui desse curso também procurando vídeos, né? Sobre engenharia de prompt. Recomendo que a gente tente usar, por exemplo, eu vou ver se eu coloco na plataforma alguns artigos em inglês. E por que que eu falo de colocar artigos em inglês? É porque, infelizmente, são poucos os artigos que falam sobre engenharia de prompt, que estão escritos pelas universidades, que estão em português, né? Eu, pelo menos, não conheço, eu não conheço, assim, né? Inclusive, tenho que fazer uma pesquisa. Mas são poucas, é uma literatura muito ainda incipiente. Mas o que que a gente pode fazer com o artigo em inglês? A gente pode tentar traduzi-lo, né? Usando, inclusive, a engenharia de prompt que vocês estão aprendendo, né? Eu acho importante vocês também verem esses artigos. E também vídeos, né? No YouTube, tem muita gente falando sobre isso, né? Eu acho que esses elementos aí do que é esse subcampo da inteligência artificial, ele é muito importante para nós, né? Como a gente já colocou aqui, tá certo? Sobre os tokens, portanto, seria isso, né? Essa questão da palavra. Deu para entender bem, assim, pessoal? Manda uns joinhas aí, só para eu ir vendo se o pessoal deu para entender o que que é token. Tranquilo, né? Assim, Esse que negócio de token eu tive um pouco de dúvida. Não... você ainda continua com a dúvida, Eliana? Sim, sim. Então vamos pensar no seguinte: uma coisa é a palavra, correto? A inteligência artificial, ela tem que te dar, ela tem um limite de palavras digitalizadas. Só que elas não são só palavras, por exemplo, elas são tokens. Então é como se fosse uma digitalização da palavra. Só que a palavra não é, ela pode se dividir em dois tokens. Entendeu? Por exemplo, a palavra trabalhadores. A inteligência artificial pode ler um pedaço dela como trabalha e o outro dores. E ela divide uma palavra em dois tokens. O número de tokens de resposta é o volume que a inteligência artificial tem. Por exemplo, a versão paga tem mais tokens de resposta do que a versão gratuita. Né? Por quê? Porque quanto mais palavras, vamos pensar aqui na ideia de palavra, você tem na resposta, mais a inteligência artificial vai ser complexa, correto?
mais ela vai poder solucionar as coisas de forma aprofundada. Se você tem menos palavras, ou seja, tokens, você tem respostas mais rasas, né? Então, o que é importante fixar é isso. E aí, essa é a estratégia. Se eu tenho por exemplo, eu quero escrever um acordo coletivo de trabalho usando inteligência artificial. Eu não vou escrever tudo numa resposta, porque 4.000 tokens é pouco para um documento que às vezes vai ter não sei quantas páginas, né? Às vezes ela consegue escrever 5 páginas de uma vezada só, mas você tem que ir fazendo aquela ideia, né, de saber acelerar e frear, né? Eu peço para fazer uma coisa, depois eu peço para fazer outras, justamente porque esse é o jogo, né? Você tem que saber como fazer com que a inteligência artificial explore o máximo das suas potencialidades. Alguém mais tem alguma dúvida sobre isso? Isso é importante. Estou vendo umas carinhas aí um pouco, né? Podem levantar a mão, pessoal, se tiver alguma dúvida com relação a isso, não tem problema, né? É a gente entender que a gente tem uma saída de resposta, ela atinge 4.000 tokens no máximo, mas eu não consigo fazer tudo com 4.000 tokens, né? Como se fosse um jogo, né? Que eu vou depositando e sabendo como que eu tenho que depositar, né? Para ela conseguir fluir mais, tá certo? Deu para entender isso, né? Beleza. Então, olha só, como que a IA pode ajudar na leitura de negociação, pautas e acordos coletivos? Olha, a gente fez uma série de coisas aqui, né, pessoal? Vocês têm feito exercícios extraindo cláusulas, fazendo textos a partir da extração de cláusulas. A IA, vocês tiveram um tutorial aí para fazer o exercício, em que vocês puderam organizar as cláusulas de acordos coletivos, por exemplo, ou de pautas de negociação coletiva por categorias, então eu posso organizar as pautas econômicas, as pautas sociais, e ter um resumo disso, né? E poder utilizar isso durante uma reunião do sindicato, por exemplo, né? Eu posso reformular, eu posso colocar e tentar fazer uma cláusula que tenha uma perspectiva mais avançada para eu negociar na mesa, ou uma perspectiva mais moderada. A gente também aprendeu essa experiência, né, de usar uma cláusula de acordo coletivo para diversas formas. A gente viu também a possibilidade, eu sugeri aqui, da gente pensar usar a inteligência artificial para nos ajudar a traduzir os acordos marcos globais das federações sindicais internacionais de cada ramo e categoria aqui, né? Eu lembro muito da Lucilene falar disso, que ela fez isso, né, durante a aula. Então, são experiências interessantes em que a gente vai usando a inteligência artificial ao nosso favor, né? E aí, em linhas gerais, seria um pouco disso, né, que a gente tratou na última aula, correto? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiu entender? Conseguiu fazer, né? Deveriam ter uns comentários também, porque eu vi que muitos também disseram que estão com dificuldades de fazer os exercícios fora, né? E aí, Ô, seria André, interessante. Sim, rapidinho, Thiago, só para terminar. Aí eu te passo a palavra. tá. E aí seria interessante, porque assim, a gente também vai moldar um pouco o curso para que vocês tenham um tempo de elaboração desses exercícios, mas que também postem na plataforma esses exercícios que vocês forem fazendo ao longo da aula, tá certo? Diga, Thiago, meu camarada, boa noite. Ali Seja naquele bem. slide da engenharia de prompt, eu Sim. lembro que tinha uns passos para a gente seguir que a gente foi evoluindo, assim, né? Isso está descrito nesse teu slide? Olha, não, né? Aqui são linhas gerais, né? Aí é importante vocês voltarem nos exercícios das aulas anteriores, Ok, justamente para a ok. gente ver esse passo a passo. Tem um tutorial também que foi feito, que ele é muito importante nesse sentido, tá certo? André, e se vocês entrarem na plataforma, pessoal, não apenas as apresentações aula a aula, essas que o André expõe aqui, como os materiais que a gente está usando, os tutoriais, a gravação, tá tudo lá. Então, vocês podem pegar, baixar, entendeu? Tá tudo disponível dentro da plataforma. Beleza, camaradas? Tranquilo? Ótimo. Então, seguindo aqui, né? E a gente aprendeu isso aqui que é muito importante, né? O pessoal teve muita dúvida aí com relação a essa coisa do que é um arquivo .csv e .txt, né? Vou escrever aqui em inglês no chat para vocês
para a gente entender. Comma separated values, o que significa valores separados por vírgula, correto? Então, eu posso pegar e pedir para que um acordo coletivo de trabalho, uma negociação ou uma pauta coletiva, ela se transforme numa tabela. Eu posso pedir para a inteligência artificial fazer isso no formato CSV, que é o valores separados por vírgula. E aí, o que a inteligência artificial faz? A gente não colocou lá os valores? Então, vamos colocar lá, por exemplo, cláusula, o tipo de cláusula, correto? Qual que é a cláusula, qual que é o número da cláusula, qual é o tipo dela e quais são as observações que podem ser feitas. Então, estou jogando no chat aí para vocês verem. Cláusula tipo observações. O que significa essa vírgula quando ela vai para o Excel? Significa que ela se transforma em coluna. São valores. Cada um aqui é um valor. Entendeu? Eu estou vendo a Eliane. Ouvido aqui, viu, Eliane? É isso mesmo. Então, é um valor. Entendeu? Só que, para você fazer isso de uma forma eficaz e conseguir fazer com que o Excel leia melhor, eu acho que alguns devem ter tentado fazer direto o CSV se transformar logo no ChatGPT. Eu, pela experiência, tenho feito csv.txt. Por quê? Porque a transformação direta em Excel tem distorcido os valores. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o ChatGPT é uma ferramenta em inglês, que quando a gente dá um comando para ela em português, ela traduz para o inglês, para depois vir para o português e dar a resposta em português. E nessa do Excel, ela ainda dá uns vacilos, porque a tradução é muito boa. Alguns já devem ter feito isso. Eu vi uns exercícios anteriores de elaboração de imagens. E o que a gente viu na última aula? Que na elaboração de imagens, a inteligência artificial erra ao escrever em português. Então, essa é a limitação objetiva dela, ela não consegue entender, né? E aí, por isso que eu peço para fazer em formatos .csv.txt, porque ela vem no bloco de notas e a gente vai e faz aquela operação, né? De pegar esse bloco de notas, que aí ele escreve tranquilo, certinho, jogar lá na aba dado, abrir o Excel, colocar em dados e no exportar em CSV.txt. E aí ela faz a tabela direitinho para nós, né? Eu vou só abrir o Excel aqui para vocês verem, né? Só para isso não passar batido nessa aula, para caso alguém queira ver também depois e tudo mais, eu acho que seria interessante, né? Vocês saberem disso, porque isso aqui, gente, é mão na roda, né? Imagina o grau de sistematização que o movimento sindical pode chegar, podendo fazer bom uso desse tipo de recurso, né, gente? Deixa aqui, ó. Então, vamos voltar lá à pasta do Excel, que é uma nova pasta. Vocês estão vendo aí a pasta certinho? Então, né? Aí, ó, eu clico aqui, dados, obter dados de arquivo em text/CSV. Tá certo? E aí, é aqui que mora a mágica, né? Entre aspas, de transformar um bloco de notas separados por vírgulas, os valores separados por vírgula, em uma tabela que pode nos ajudar e já faz esse trabalho a algum grau de curadoria dos dados. E a gente vai ter um módulo especificamente voltado para isso, né, gente? A gente vai ver como que a gente transforma isso em gráfico e tudo mais, tá certo? Pessoal, tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Podemos dar seguimento, algum comentário? Vocês estão... Então, nós estamos voltando à marcha aqui, né? Para que todos possam caminhar juntos, né? E a gente ter um melhor entendimento, né? Ô André, eu tô com dúvida aí. Eu não entendi bem como que vai fazer essa questão do CSV, TXT. Se eu peço alguma informação no chat e depois transforma, aí não entendi, desculpa. Não, tranquilo, companheiro. E nós estamos aqui para tirar a dúvida mesmo. Vejam só,
A gente, vou voltar lá no chat GPT, né? A gente transforma, por exemplo, você tem um documento de acordo coletivo de trabalho, certo, Tony? Então, eu vou pegar e jogar, deixa eu abrir aqui o chat GPT para vocês verem, né? Eu vou jogar um documento aqui. Vou fazer de forma bem rápida, só para você entender o procedimento. Então, eu Tranquilo. Tranquilo. peguei, adicionei um arquivo, que é uma cláusula. Então, vamos voltar lá na CUT, né? Então, só, deixa eu ver aqui no módulo 2 que a gente fez isso. Então, olha só, eu vou jogar o CCT da federação e eu vou fazer tudo sem persona, sem nada. Transforme esse documento em formato .csv.txt, certo? E aí, ele supostamente vai ler esse documento e vai me dar um arquivo, que é um arquivo em, em formato de bloco de notas. Esse Tudo bem. formato, esse arquivo em formato de bloco de notas é que você vai fazer aquela operação lá no Excel, tá certo? Você subiu um PDF, poderia ser um Word, né? Pode ser o Word, pode ser uma outra tabela do Excel, pode ser um artigo que tem vários dados, né? Mas, obviamente, que, assim, esse comando foi bem empobrecedor, só para a gente mostrar a ação em si, né? E aqui, olha só, ele está pensando. Eu adoro, e assim, como o negócio não precisa de ser tão acelerado, gente, essa ferramenta aqui atualizada, ela é muito boa. Vocês indo aqui em ChatGPT, olha só, ele tem dois motores aqui. Um, que ele vai andar rapidão e tentar te entregar coisa rápida, sem processar tanto. Um, que é automático e que ele vê se eu posso entregar algo rápido ou se eu posso entregar na parte de pensamento, que é esse thinking. Eu recomendo deixar no thinking, né? Assim, as coisas já estão apressadas demais. O que custa a inteligência artificial fazer uma curadoria de dados mais interessantes, né? E mostrar para a gente o que ela está pensando, né? Isso aqui é, de certa maneira, graças ao DeepSeek, né? Graças aos chineses, a ChatGPT tem essa ferramenta aqui agora, de mostrar como ela pensa, né? De mostrar o que ela está fazendo, né? E aí depois ela vem com código Python. Aí, Tony, olha só, ela já está aqui salvando o documento para mim, né? E aí depois eu pego esse documento e jogo lá para transformar os dados em csv.txt. Então, olha lá, federação. Aí veja que ele já me deu um tipo de documento. Vou salvá-lo aqui, né? Só para mostrar a mágica acontecendo e a gente não esquecer disso, né? Que eu acho que é legal. Aí eu vou lá no Excel, pego o documento, deixa eu abrir aqui de novo, né? Pego o documento, abro lá em pasta, né? Opa, desculpa. Eu pego aqui, abro lá em dados, obter dados de arquivo, correto? Não fui muito rápido, não, né? Text.csv e aí ele tem que me abrir aqui um trem. Ah, tá carregando. Meu computador tá meio devagar, viu, gente? Então, e aí eu vou lá na pasta em que está o documento, acho ele e ele transforma isso aqui numa tabela para mim, né? Então, aí vejam só, apareceu a tabela aqui para mim, ó. Aí eu venho aqui, ó, em transformar dados. Transforma esses dados, ele abre a tabela prontinha para mim. Ó, que chique, né? Então, ele fez algo que interessante, né? Ele fez uma leitura sobre o que era para fazer, eu não falei nada, né? E aí ele me deu uma tabela boa para eu trabalhar em cima, né? Dividida por valores separados por vírgula, né? Como a gente havia dito, né? Beleza? É isso, pessoal. Então, com relação ao csv.txt, nós temos essa
possibilidade de fazer isso, né? Assim, de transformar um documento. Bem, voltando à nossa apresentação aqui, vamos ver aonde. Deixa eu só abri-la. O André, só uma sugestão, cara. O que Sim, você fez aí seria bom fazer um recorte dessa aula, dessa parte. Achei muito interessante. Desse trecho aí, você explicando esse CSV. tá certo. Beleza. Sugestão anotada. Boa. Os cortes, né? Hoje em dia o mundo é esse, né? Cortes. E realmente, né? É bom porque a pessoa às vezes acessa só aquilo que ela. Agora, eu não sei se na gravação isso é possível, né? A gente tem que ver como que isso poderia ser editado. Tá certo? Companheiros e companheiras, voltando aqui, né? Então, como que a gente pode, portanto, evitar respostas genéricas, né? A gente já falou disso aqui, batendo, chovendo molhado, mas é importante sempre lembrar dos padrões de interação, né? E lembrar algo que a companheira Viviane sempre fala aqui, bate nessa tecla, né? Reforçar a importância da curadoria humana, né? Não existe a possibilidade de uma inteligência artificial substituir um assessor jurídico. O que existe é um assessor jurídico ter um material mais bem desenvolvido para que o trabalho da curadoria humana seja mais eficiente, com maior complexidade, que a gente também possa fazer esse exercício. Mas a resposta final está sempre no ser humano, né? A IA vai nos dar as condições de fazer, mas o processo final de curadoria é sempre humano, né? É importante que a gente sempre enriqueça a inteligência artificial com o máximo de contexto sindical possível, né? Vocês contem a história do sindicato de vocês. Vocês contem as contradições que vocês vivem, os desafios e as possibilidades, para que essa resposta que vocês queiram não seja genérica, né? E é fundamental revisar. Por exemplo, aquela tabela ela foi feita, mas ela foi feita com um prompt genérico, altamente superficial, e é certo que num documento que às vezes possui dificuldades de leitura, ele pode apresentar problemas, né? E aí, obviamente, ele pode inventar dados, como a gente também viu, né? Pode alucinar, porque ele não consegue encontrar aquilo que a gente está pedindo. E aí, gente, eu vou sugerir também outras ferramentas que são utilizadas aí por colegas que estão fazendo curso e também pela própria equipe pedagógica, né? O camarada Pedro me recomendou o uso desta inteligência artificial que é como é que chama? O notebook LLM, né? Muitos de vocês já devem ter usado. Eu ainda muito conservador, né? Porque fico ali agarrado nessa coisa do chat GPT, por questões de pesquisa, enfim, e não consegui explorar as demais, né? Mas sempre ou escuto vocês. Vi que também teve um colega que falou de uma inteligência artificial chinesa recente que tem sido utilizado. E vejam só, esse aqui é o notebook LLM, né? Todo mundo que tiver uma conta no Google vai poder utilizar. E nele parece que você faz uma extração eficaz de fontes também, né? Então, caso vocês queiram, vocês podem utilizar isso, né, essa ferramenta também como uma possibilidade, né? Diz que ela também faz uma extração de dados bem interessante. Vou jogar o nome dela aqui para que vocês tenham ela gravada, né? Notebook LLM do Google, né? E também vou colocar aqui o site, né? Para que vocês possam acessar, ok? Dizem que essa ferramenta ela é muito eficaz. A outra vamos ver, quando eu mudo a janela aqui, mudou para vocês? A gente foi para o Manus, correto? Dizem que essa ferramenta também mudou, né? Dizem que essa ferramenta também é bastante interessante, né? Um dos nossos colegas cursistas comentou que o Manus parece ser tão bom quanto o ChatGPT, né? E tem muitas outras, né, possibilidades, ok? Então fica aí também essas sugestões, né? E é isso. Vamos voltando então para a nossa apresentação. Vejam que são várias idas e vindas, né? Mas como
é um exercício de revisão, é um exercício de revisão em que a gente também está apresentando outras novas possibilidades. Espero que isso esteja sendo útil para vocês, né? Então, como a gente já falou aqui, é importante sempre ter essas preocupações, né? E aí, óbvio que também a inteligência artificial pode nos ajudar, né? E reforçando, do ponto de vista da comunicação, sempre reforçando essa curadoria humana ao final, né? Para redigir boletins, materiais para redes sociais, enfim, para nos ajudar, às vezes, colocar as nossas ideias no papel. Eu sei que muitos colegas aqui, como dirigentes, sindicalistas, por vezes têm uma dificuldade e a inteligência artificial pode potencializar isso, né? Acho que essa questão também está bem consensuada entre nós, né? Ah, sim, a DeepSeek, que o Felipe está falando aqui, né? Ela é uma ferramenta muito importante, né? A dificuldade de se dar um curso com a DeepSeek é que ela, por vezes, ela tem uma trava, né? De uso muito forte, assim, né? Por ser uma ferramenta 100% gratuita, né? Você dá poucos prompts, ela já... eu, pelo menos, a experiência que eu usei, ela teve muita dificuldade, né? Tá. Olha, aqui eu estou dando algumas sugestões, né, de como que eu posso usar a inteligência artificial, né, assim, e aí eu vou deixar aí para que vocês possam ver isso, né, assim, se eu tenho alguma dúvida, também perguntar para a inteligência artificial é sempre uma possibilidade, né, e, enfim, né, aqui a gente deixou alguns prompts para vocês poderem utilizar dele. Tá. Porque as IAs inventam, né? É importante aqui a gente falar um pouco sobre isso, né? Ela cria respostas imprecisas porque ela não sabe, né? A gente até falou disso. Assim, o contexto de aprendizado de máquina é importante. Por isso que... e por que que ela alucina, né? Ela justamente tenta prever o que você está dizendo. Ela é preditiva para gerar um novo texto, né? Mas ela não é só preditiva, né? Ela gera um texto a partir dessa predição. E se essa previsão não for boa, né, é certo que isso vai gerar essa alucinação. Por isso, mais uma vez, reforço, é importante que a gente tenha o carinho com os nossos dados. É importante que a gente organize os nossos dados e que a gente compreenda eles, para saber, inclusive, quais são as imprecisões que a ferramenta tem feito, né? Então, um exemplo disso que a gente viu na aula anterior foi da inteligência artificial, inclusive, criar cláusula, criar um tema dentro do acordo coletivo, que não estava bem explicado ali, né? Tá. Evitando essas alucinações, a gente já falou um pouco disso também, né? Checar essas informações. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito bastante é perguntar questões básicas. Por exemplo, quando eu quero ver se a inteligência artificial está extraindo as informações de forma correta, eu pergunto assim: quantas cláusulas existem nesse acordo coletivo, né? Eu já começo com essa primeira pergunta para ver se ela está extraindo os dados de forma correta. Se ela está fazendo isso já de forma correta no chat, então ela já pode ir progredindo para coisas mais interessantes. Então, às vezes, antes da gente perguntar coisas mais complexas, seria interessante a gente já saber o simples, para depois ver se ela já está conseguindo fazer algo mais dentro daquilo que a gente quer, né? E, obviamente, é importante sempre checar essas informações, né? Fazer a famosa leitura lateralizada, né? Eu pego a inteligência artificial, deixo ela aberta numa aba, mas ao mesmo tempo eu tenho um outro navegador, eu tenho um PDF aberto, eu tenho outras informações que me ajudam a checar essa informação, né? Diga, Cleiton. Cleiton? Oi, boa noite, está me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Sobre essa questão aí, para evitar as alucinações, que eu sempre uso, eu gosto muito de trabalhar com material, né? Eu tenho um livro, PDF, eu sempre coloco, por exemplo, eu estou estudando alguma coisa, eu coloco PDF lá e faço a pergunta com base no material, né? Porque muitas vezes ele pode buscar respostas na internet e muitas vezes a gente sabe que nem tudo que está na internet é verdade, né? Então, eu sempre busco fazer isso.
E também tem uma outra técnica que é de prompt, né? Que é para melhorar ainda mais o meu prompt, eu uso o meta prompt, né? Que é a gente fazer com que a IA refine o nosso prompt, fazer com que ela pense junto com a gente, para Muito bem. que a gente consiga extrair o máximo do nosso prompt. Eu sempre uso uma técnica que é tipo assim, atue como um engenheiro de prompt sênior e um especialista em design, por exemplo. Ajude a refinar o meu prompt para a gente conseguir fazer isso, isso e isso. Boa. Bem lembrado, Cleiton, né? Assim, Cleilton, né? É bem lembrado essa questão de refinar o prompt ao final do nosso comando, né? Se às vezes eu jogo um punhado de ideias e estou vendo que aquilo ali está um pouco desorganizado, às vezes ao final é importante a gente colocar refine esse prompt, né? Porque ele te dá o comando do comando, né? Você vai ver o que ele vai poder fazer e a partir disso ele vai ter uma forma mais específica, mais personalizada sobre o que você quer, né? Essa coisa de pedir fontes ou referências, isso também é importante para a gente ver os recursos, né? E poder usar depois a ação lateralizada com mais eficiência, né? Então, quando eu clico lá nas fontes, né? Vamos voltar aqui na nossa no chat GPT, né? Quando eu clico aqui, vocês estão vendo aí o chat GPT, né? Deixa eu ver, isso. Uhum. Quando eu clico aqui, ó, na referência, eu tenho aqui, ó, busca na web, né? Tem estudar e aprender, eu nunca usei esse recurso. Tem o modo investigar, né? Esse eu uso bastante. E é interessante a gente falar, olha, quais são as nossas fontes? Quais são os nossos critérios de verdade? Isso é uma reflexão filosófica interessante, mas a gente tem como filtrar isso. Por exemplo, eu quero que você fale a partir, que a sua resposta seja dada a partir de artigos acadêmicos. Eu quero que você tente acessar sites, já que nós estamos falando de negociação coletiva, sites vinculados à Justiça do Trabalho, de juristas do trabalho, que são interessantes, né? Eu quero que você acesse informações da imprensa sindical para fazer esse novo comando. E aí eu posso, com isso, né, ir acessando esse documento e aí com isso, a gente pode ter um documento mais eficaz. Quer ver? Vou mostrar aqui uma pesquisa que eu fiz sobre chatbots, né? Ele me deu uma pesquisa, eu pedi para ele ir fazendo o artigo aqui comigo, né? Mas olha só, vou mostrar aqui uma parte, só para vocês terem uma ideia, né? Do mecanismo de investigação profunda. Eu pedi para ele, né, ler o documento, e aí ele foi e me deu as revistas acadêmicas que eu poderia publicar. Então, ele me deu os nomes corretos, as revistas que eu poderia publicar esse artigo, e depois eu fui fazendo a pesquisa, porque ele me dá, inclusive, o link, né? Então, vejam aqui que, ao clicar aqui, eu posso ir em nova guia e fazendo a leitura lateralizada, para ver se isso está de acordo com aquilo que eu acho que deveria estar, né? E é importante a gente fazer a leitura desses documentos, porque como é que você vai publicar algo que você não sabe nem se aquilo que você leu, né? Então, ter essa educação de letramento e inteligência artificial é importante, né? Fazer essa curadoria humana, né? Enfim, a gente tem sempre batido nessa tecla, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É isso. Aí, vou só abrir aqui para mais questões, saber se vocês têm mais algumas outras dúvidas, né? E aí a gente já parte para a quinta marcha, né? A gente acelerar o carro aqui e ver a possibilidade de construirmos assistentes de inteligência artificial, né? Então, André, esse ficar slide de hoje tu vai postar lá no... claro, sim. Tá, beleza. Resumão, hein? Então, pessoal, só pegar aqui do lado aqui diga, Lucilene.
Sempre eu, né? Não, na verdade, eu só queria tirar uma dúvida, porque quando eu utilizo o chat GPT, André, ele tem aquela permissão para compartilhar, mas eu não consegui descobrir, por exemplo, se eu quisesse pegar somente o prompt que eu escrevo, que eu faço o pedido, por exemplo, a tarefa. Eu queria copiar só a parte do prompt que eu escrevi para botar no outro Pronto. arquivo, eu não consegui. Então vamos Tem lá, vou te mostrar agora. tem algum segredo aí que faz isso? Tem. Olha só. Você Então tá, vai. diga qual Vou é. fazer isso agora. Eu tive que Não, é porque fotografar e copiar tudo. esse trem é cheio dos detalhes mesmo. Olha para você ver. Aí, aqui, a gente. Vou te mostrar aqui, né? O prompt do chat aqui que eu fiz. Então, eu tenho essa resposta. Aí você está querendo só o prompt que você fez? Ou você quer a resposta dele também? Isso, na verdade, eu pedi muitas coisas no meu exercício, e daí, para colocar como a tarefa, eu quis seguir aquela tua minuta, né? E ia fazer menos, só fazer Tá. uma melhora na cláusula e tal. Então, eu não queria copiar tudo aquilo, queria pegar a parte só para as mais importantes, que eu não consegui Olha descobrir só, é simples. Você onde que pode eu fazer assim, ó, estava. você clica, seleciona, tá vendo? Uhum. Aqui tá tudo selecionado, não tá? Aí pode ser que no seu navegador já apareça copiar, ou se você quiser, o famoso Ctrl C, Ctrl V. aí, Ctrl V. Aí foi lá, tá vendo a mensagem lá que eu coloquei no chat? Então essa é uma forma. Agora, se você quer copiar a resposta, eu posso chegar aqui e vir até o final da resposta. Estou andando aqui devagarinho. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui de Sim. copiar Sim, mas ele copia tudo. é tudo. Copia Tudo. tudo que tem anterior. E eu não sei por Não, que copia cargas tudo d'água no do. pago. Veja só, copia tudo daquele primeiro comando que você deu, daquele outro comando que você deu. Eu não dei um Sim, comando aqui, ó, que foi esse? Então ele copia a resposta deste comando e joga aqui. tá. Olha lá. Só que eu tô com o chat GPT aberto aqui e quando eu tento marcar ele, como você falou, para copiar, ele bota aspas e coloca perguntar ao chat GPT. Então, eu não sei se tem alguma coisa no pago que não deixa copiar, Não, a não não. ser esse quadradinho embaixo. Você copia e cola embaixo. Isso. Aí você tem que selecionar com o mouse e fazer isso no seu navegador, entendeu? André, será que Diga. ela tentou no computador ou no celular? Eu senti essa dificuldade no celular. Não, estou no computador. No É. computador eu consegui, no celular também não consegui. Eu Só clico, uma parte. Ele não eu clico no selecionou, ele só texto para selecionou tudo. Aí você pode, clico no assim, ó. texto para copiar e ele não deixa sinalizar. Ele Certo. não Aí, ó, marca. Não sei é por quê. isso. Daí aparece perguntar ao chat GPT. Não, aí Apanhei hoje, já virei isso aqui, não consegui dar conta. veja só, é só você clicar com o mouse e selecionar o texto. Eu só quero essa Ele não parte. seleciona. O meu não seleciona. Não sei Tem por que ver o quê. que que é. Tem que clicar com o mouse e selecionar até o final, né? Aí tem que ver qual que é o seu navegador, mas isso não é uma questão de chat GPT, tá certo? Depois, se você quiser, você me mostra um print screen no privado que a gente tenta resolver isso. Beleza? Tá bom. Legal. Camaradas, mais alguma dúvida ou questão? Comentários? Pra gente. Não, ó, André, só alguém que falou agora aí que no celular não conseguiu, mas no celular, se você colocar o texto que você quer na tela e segurar o dedo, aí aparece a palavra selecionar texto. Aí você consegue selecionar só a partezinha do texto que você quer. Exato, exatamente. E ó, pra você ver, né? É uns negocinhos bobos, mas garra a gente, né? Assim, é uns negocinhos simples, mas igual eu também tenho maior dificuldade assim, com, com esses pormenores, né? Porque, de fato, são algumas ferramentinhas que às vezes passa batido e a gente fica lá agarrado, né? Camaradas, mais alguma dúvida, questão sobre esse apanhado geral que nós fizemos? Podemos, para a felicidade do Sérgio Morim, acelerar a quinta marcha aqui e ver como que a gente pode construir os assistentes.
Porque o Sérgio, ele já está num nível aqui que, assim, né? É o Pokémon mais evoluído que a gente poderia ter, né? Não sei se as pessoas já assistiram Pokémon, mas assim, né? Tem os bichinhos lá, eles evoluem. O Sérgio colocou 3 assistentes para conversar um com o outro, né? Inclusive, vai ser legal de ver isso. Mas podemos seguir para a construção dos assistentes? Vocês têm mais alguma dúvida nessa parte? Que a gente termina essa última hora falando um pouco sobre isso. Tá certo? Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui então nosso amigo negociação coletiva. Ó, já vou abrir desde o início para vocês já irem percebendo essa coisa dos assistentes, tá certo? Olha só. Vocês conseguem perceber que vocês estão conseguindo ver bem? Eu vou aumentar o zoom. Aumentei demais, peraí. Agora deu certo, né? Estão conseguindo ver. Vou deixar aqui como a gente chegou, correto? Quando a gente abre a tela do ChatGPT, isso aqui que aparece, correto? Aí na nossa barra lateral, olha o tantinho de assistente que eu tenho. Ó, Lucerna, Carlitos, Juscelino. Professor, que negócio que é? Comunicador, Lucerna com menu de ações, Hermes, Celso, Lucina, Lucerna, extrator sindical, Franz de História da FV, Lucerna da FV. Professor, que negócio que é esse? Isso aqui são os meus GPTs personalizados. São esses os robôs que eu crio para tarefas de automação. Então, por exemplo, eu tenho um método de dar aula, correto? Eu tenho um jeito de preparar as minhas aulas para os cursos que eu dou. Eu fiz o Franz, que ele, com alguns comandos, ele já prepara a aula para mim. Eu escrevo roteiros, ele prepara uma aula para mim. Eu escrevo slides, ele prepara uns slides para mim, dentro do meu método, né? A Lucerna, né? São várias lucernas aqui, como vocês podem ver, né? Mas eu criei uma lucerna para ajudar a gente aqui da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, a tirar dúvidas sobre o regimento, sobre o estatuto da universidade, né? Às vezes a gente não sabe, por exemplo, o professor hoje acabou de pedir remoção, para ir remoção é quando um professor quer sair do campus e ir para outro. E aí a dúvida era, esse processo termina no departamento ou ele continua? Então, é uma dúvida burocrática. A Lucerna lê esses documentos e me entrega uma resposta jurídica. Quer dizer que a resposta está certa? Não, né? Mas a gente tem que fazer a curadoria, assim, não necessariamente. A gente tem que fazer a curadoria humana para saber. Ela tem respondido de forma correta. Então, esses assistentes personalizados, como vocês podem ver, são dores minhas que eu tento colocar para ele me ajudar no meu dia a dia, tá certo? E a negociação coletiva era uma delas, né? Eu era dirigente, eu era educador sindical, tinha que fazer formação e pensava assim, como que a gente poderia criar um ambiente com inteligência artificial que a gente pudesse fazer um assistente de negociação coletiva, né? E aí, olha só, logo acima, já te passo a palavra, Ivone, logo acima tem os GPTs aqui. Aí eu clico. Aí aqui que mora, eu acho que é a coisa mais legal de se mexer na inteligência artificial, que é a possibilidade de criar uma inteligência artificial. Tá certo? Antes de passar para isso, vou passar a palavra para a Ivone aqui para que ela possa colocar suas dúvidas e comentários. Seja bem-vinda, Ivone. Boa noite, obrigada. Então, esses personas que você tem aí do lado esquerdo, eles são como se fosse no e-mail as pastas, cada pasta é um assunto, seria Não, isso? não. Eles são assistentes personalizados que quando eu clico, boa pergunta, Ivone, não são pastas. Tem a possibilidade de pasta logo abaixo. Eles são assistentes você pode abrir um diálogo com eles. Tá certo? Então, por exemplo, Então, cada assistente seria um tema específico. Isso. Aí, por exemplo, eu cliquei na Lucerna. Aí, olha só o que aparece aqui, ó. Aparece a Lucerna, eu vou conversar com ela. Eu quero tirar uma dúvida sobre o regimento, entendeu? Vou colocar aqui, ó, Lucerna, tenho uma dúvida sobre o regimento e a remoção de professores.
de um campus para outro. Esclareça essa dúvida. O meu sósia Fábio, Fábio levantou a mão. Fabão, fala para nós aí. É que, Enquanto sei isso lá, você... tá ouvindo? Tô. Trocando em miúdos, cada personagem, vamos chamar assim, ele é treinado para um assunto e cada vez ele vai sendo aprimorado Não, dentro desse assunto. não Então, necessariamente. não? Vou mostrar o que que é, né? Aqui eu já mostrei a parte de frente dele, correto? É a forma como o usuário interage. Isso é o front-end. Guardem essa palavra, que ela é importante. A parte da frente é o front-end desse assistente, correto? Aí, essa é a parte do restaurante, né? Em que o usuário consome, usa a ferramenta que está programada para uma determinada tarefa, mas ela não está aprendendo e não está se aprimorando aqui. A gente só consegue aprimorar uma comida, um prato que foi feito se a gente entra na parte de trás da cozinha, não é? Que é o chamado back-end, a parte de trás da cozinha, que vocês vão ver. Aí, Fabão, eu vou mostrar para você como que seria isso. Então, guardem isso. Essa parte aqui que a Lucerna está fazendo é a parte da frente. É já do usuário com a programação feita. E tem a parte de trás, que é o que vocês vão aprender, que é programar isso. De Lu e depois Fru. Ah, André, a minha pergunta ela é parecida com o Fábio, do Fábio, mas como você deu uma resposta, essa resposta para o Fábio, me gerou outra pergunta. Tá bom. Se esses assistentes, eles não vão sendo, conforme eles forem sendo treinados, eles vão aperfeiçoando, por que que tem vários? É porque cada um é para uma tarefa. Então, por exemplo, eu tenho a Então, Lucerna da isso. UFV. Aí, essa Lucerna aqui é do gabinete da Adriana, para tirar dúvidas sobre o regimento interno da Câmara. São assistentes personalizados de acordo com as minhas demandas, de acordo com aquilo que eu quero fazer de forma automática. Tá certo? Exato. Só que aí, à medida que você vai usando, aí é a pergunta do Fábio, vai aprimorando, Não. tá? Isso que Porque você está explicando. não, ela não aprimora porque você já tem uma programação pré-fixada nela que eu vou mostrar para vocês, Tá, que é a parte do back-end. tá, Diga, que é isso Fru. que você está falando. Isso. Diga, Fru. Não, era só para esclarecer a dúvida da primeira companheira que ela Tá estava vendo? achando que era passas, tal. Eu acho que para mim traduz melhor que assim, esses assistentes são meus robozinhos. Eu vou criando robozinhos para aquilo, para tarefas que eu muito rotineiras, que eu faço com muita frequência. Exemplo. Toda atividade da formação, seja um seminário, uma reunião, um curso, precisa ter um roteiro pedagógico. Isso assim, é a base da base da base. Então, eu fiquei um tempo formulando o meu robozinho para ele criar roteiros pedagógicos a partir de informações que eu vou dando para ele. Então, eu quero que ele me dê. E aí, eu demorei um tempo aprimorando isso para que ele, de fato, me criasse roteiros que são próximos daquele que eu faço manualmente. Ele tem que ter objetivos, tem que me mostrar os momentos Vamos mostrar pedagógicos. isso para eles, Fru, né? Que aí acho que aqui a gente vai ter uma ideia. Pode ser? Sim, e aí assim, talvez ajude para as pessoas o que que você faz muito rotineiramente no seu cotidiano do trabalho? Então, assim, sentar e pensar naquilo que você quer facilitar no seu processo te ajuda a fazer um bom assistente, que vai de fato facilitar suas tarefas mais rotineiras. É um Certo. pouco isso. Você vai criar robôs que vai facilitar o seu trabalho. Boa. Fábio, e aí a gente prossegue. Pode Tá. ser? Rapidinho. André, você disse assim,
Aí é uma dúvida mesmo, tá? Você disse que faz depois uma leitura do que ele respondeu, certo? Se você Isso. aponta que ele errou, ele não vai automaticamente ir aprendendo, melhorando essa sistemática de produção. Então, estão necessariamente pensando mais ou menos que seriam os assessores da CUT, né? Cada assessor está numa secretaria e tem um métier dele lá, e ele vai melhorando. Esses robozinhos seriam isso também. Bom, perfeito. Agora eu entendi sua questão. Por exemplo, se eu ver que, ó, ele me deu a Lucerna me deu uma resposta, correto? Bem-vindo, servidor. Aí ela acessou a base de conhecimento dela, que nós vamos falar, ela acessou um documento e está mostrando. Por exemplo, se não existir esse artigo 16 e 17, aí nesse chat eu vou conseguir corrigir ela. Mas a programação dela, não. Então ela pode repetir, ela pode cair no erro, se eu não mudar a programação. Aí eu vou mostrar para vocês. Então vejam só, camaradas. Clicando em GPTs aqui, vai abrir uma página que é uma biblioteca de uma série de GPTs que são feitos e compartilhados na comunidade do ChatGPT. E aqui tem o mecanismo de criar. Eu clico aqui, aí olha Ô, só. André, só uma informação. Esse mecanismo para criar os GPTs, com a possibilidade da gente também compartilhar o link só no A versão Plus. paga. Certo. Isso não existe na versão gratuita. Exato. Então, eu cliquei aqui em criar. Aí apareceu a cozinha do GPT. A parte de trás. O back-end dele. Aqui, ó, eu estou mostrando o nome, eu posso pôr uma imagem na parte de configurar, correto? A descrição e as instruções, o que esse GPT faz, etc. Tá certo? Aí eu vou só abrir aqui na negociação coletiva para vocês verem como eu programei esse GPT, porque ele tem uma série de linguagens específicas importantes. Tá certo? Diga, Reinaldo, enquanto a gente vai abrindo aqui. Boa noite, pessoal. Aproveitando o comentário sobre a questão de estar disponível para a versão paga, né? Plus, já adiantando assim, tem alguma limitação de quantas interações você pode fazer com o chatbot, não? Por quantas As perguntas, limitações respostas? são muito mais extensas, nossa, elas são muito mais. Você pode ter uma conversa assim, muito maior. Tá. E com os assistentes personalizados, na versão gratuita, você consegue acessar, você não consegue criar, mas você tem interações limitadas, entendeu? Então, Beleza. voltando aqui, pessoal. Cliquei em negociação coletiva, aí abriu o chat, correto? Mas eu vou abrir a parte da cozinha dele, que é o que eu quero que vocês vejam. Em editar GPT. Aí olha só que interessante, né? Eu tenho a descrição e eu tenho as instruções. Aqui, ou seja, o que eu quero que ele faça de forma automatizada, o que meu robozinho vai fazer, né? Aqui na parte de baixo, eu tenho quebra-gelos, ou seja, como que eu poderia começar já uma conversa com ele, questões, comentários, comandos já pré-fabricados. E aqui a parte do conhecimento, onde eu posso colocar arquivos que ele pode ler e pode acessar, né? Então, eu vou mostrar só primeiro da negociação coletiva, ele não tem nenhum arquivo, né? Mas você pode colocar arquivos em anexo aqui para ele ler. Aí, olha só que interessante. Aqui tem uma série de divisões, né? Ó, instrução para o GPT de simulação de negociação coletiva para sindicatos. Aí, vou só fazer uma leitura geral e já te passo a palavra, viu, Dilu? Que é o seguinte: nós temos uma série de divisões aqui, ó. Contexto, tarefas, correto? Criar aí as diferentes, criar simulação de mesa de negociação coletiva, coleta de informações, negociação, avaliação da negociação coletiva simulada, exemplo de diálogo expositivo, ou seja, o que o usuário faz, ele tentar prever o que o usuário faz para ele dar uma resposta bem feita, né? Exemplo de simulação de mesa. Tá vendo? Que tem uma série de coisas. E o que vocês estão percebendo de diferente aqui? O que tem de interessante aqui nesse texto escrito aqui nessa instrução?
que Tem não os símbolos aí apareceu. os símbolos, né? Tem uma simbologia, asterisco, Isso. não? De tag. Markdowns. Markdowns. Esse é o nome, que aí é o tipo de programação que você vai colocando e que você não precisa saber. Mas se você pedir para a inteligência artificial, faça uma engenharia de prompt, que eu quero criar um assistente utilizando Markdowns, ele vai dividir dessa forma, né? Dilu, André, isso que você mostrou agora é o que você está chamando de programação. isso. É isso. E Um essa assistente, programação, eu não entendi, não é que eu não entendi, eu não acompanhei. Você estava falando da parte da frente, que é quando a aí gente usa o GPT. isso. Aí agora você está falando da parte do fundo, a cozinha, e essa programação eu não entendi como você chegou aí. Ah, então vou mostrar de novo. Naquele Ó, criar, Oi? peraí. no criar. Ah, entendi. Aí, ó, eu vou clicar em Entendi. GPTs, Aham, certo? Aí eu uhum, cliquei, ó, eu posso acessar tanto os meus GPTs quanto em tá, criar. Aí eu entendi. cliquei em criar, Uhum, beleza? beleza. É que Tá, ele queria te mostrar, queria mostrar para gente, Dilum, que ele já tem pronto, que é aquele da negociação coletiva. Então, ele abriu como se ele fosse editar, para você isso. ver quais Entendi. foram os comandos que ele criou para a gente Para poder chegar fazer ali. aquilo. É. Aí eu Entendi. vou voltar, eu entrei na negociação coletiva, né? Mas eu quero mostrar um que tem a base de conhecimento. Aí, olha só, eu cliquei em Lucerna e vou clicar aqui, tá vendo? Quando eu clico em cima do botão aqui, ó, eu tenho o editar GPT. Aqui é que mora a mina de ouro desse trem. Que aí eu posso configurar e dar as instruções. Aí, ó, você é a Lucerna UFV, uma assistente especializada. Aí aqui, ó, eu consigo abrir e expandir o texto. Aí, olha só, ele fica aqui de uma forma mais legível para mim. Você é a Lucerna UFV, uma assistente especializada em apoiar docentes e técnico-administrativos da Universidade Federal de Viçosa. Aí aqui, ao invés do Markdown, o GPT já cria ícones para ele conseguir ler melhor, né? Não é só o Markdown, né? Ele pode também fazer isso a partir de ícones, né? Ah, professor, eu preciso de saber esses ícones? Não necessariamente, né? Você pode pedir a inteligência artificial quando você estiver programando ele para fazer nesse formato. Aí, olha só que interessante. Eu tenho uma seção aqui de base de conhecimento. E eu digo que a Lucerna só pode responder com base em documentos oficiais da UFV fornecidos na base. Aí o estatuto é o nome do documento em PDF, o regimento geral é o regimento geral em PDF. Aí aonde que está esse documento, professor? Aí eu fecho aqui só para mostrar para vocês. E mostro aqui, ó, a base de conhecimento, em que eu posso carregar arquivos. Agora imagine só, se eu tenho um assistente que me ajuda a criar acordos coletivos de trabalho. E eu coloco como modelo os meus arquivos. E treino ele para isso. Tá certo? Treino ele para uma determinada função. Então, eu vou gerar uma resposta em que eu não tenho que ficar lembrando para a inteligência artificial, se eu tivesse no GPT genérico, o que ela deve fazer. Eu já entro sabendo o que é a Lucerna, correto? Ela é uma assistente para me ajudar a tirar dúvidas. Por exemplo, eu tenho dúvidas com relação ao sindicato. Eu posso tentar programar um assistente que vai me tirar dúvidas. E aí eu vou lá e configuro um chat para isso. Deu para entender, pessoal? O Marcelo Lugo está dizendo, esse processo de back-end não pode ser iniciado pelo próprio chat? Não. Você tem que abrir isso no criar GPTs, né? Ele pode até te instruir, mas ele não vai abrir automaticamente, não. A Liliana pergunta, precisa criar com Markdowns? Olha, de acordo com o método que a gente foi desenvolvendo aqui, é importante esses markdowns, é importante ele ver essas divisões, tá certo? Aqui no papel, veja que eu coloco a persona, coloco as funções dela, né?
E depois, metodicamente, é importante ele ter diferentes funções específicas, né? Então, eu posso criar nessa forma. Ah, professor, a gente vai precisar de começar do zero? Não, porque eu vou fornecer para vocês o documento da negociação coletiva para vocês olharem e perceberem cada um desses markdowns, né? Ou seja, dessas seções do texto. Então, vamos vendo da Lucerna aqui, ó. Aqui, a gente tem a base de conhecimento dela, e depois eu tenho aqui, ó, fluxo de interação. Ela sempre faz uma saudação inicial, que eu pedi para ela, né? Então, eu posso colocar para o assistente sempre começar falando companheiro, como eu já fiz da negociação coletiva, né? E aí, no fluxo de interação é onde eu dou alguns exemplos de interação que o assistente vai ter com o usuário, né? Por exemplo, se o usuário sempre me perguntar sobre cláusulas de acordo coletivo, eu posso dar exemplos de comando. E como que eu gostaria que o assistente respondesse, né? Então, olha só, solicitação de documento. Aqui nesse caso, sempre solicitar que o usuário, sempre que ele solicitar algo, pedir para ele encaixar alguma coisa na resolução. Então, eu não quero que a inteligência artificial fique delirando aqui. Ela só vai responder se ela conseguir acessar o documento. Então, veja que isso evita que ela alucine, né? Um exemplo, para preencher o formulário corretamente, preciso que você me envie a resolução, né? Aqui no caso do contexto do movimento sindical seria, eu não encontrei essa resposta no estatuto, eu preciso de outra informação, né? Então vejam que tem uma série de coisas que a gente pode explorar e criar com o assistente nesse sentido, né? E como que a gente pode fazer isso? Eu não sei dos demais colegas que já criaram, né? Mas a experiência que eu tenho é de fazer isso num GPT genérico e projetando ele, tá certo? Tá, deixa eu ver aqui. Markdowns são markdowns, né? Assim, ó. São as seções do texto, Viviane? Sim, são as seções do texto. A Amparo pergunta, nesse caso, os arquivos podem ser em PDF? Podem ser em PDF, podem ser em Word, podem ser em Excel, só que você tem que especificar, tá certo? Não falou ainda do quebra-gelos, né? Ah, sim, sobre o quebra-gelos. Por exemplo, nesse aqui da Lucerna eu não coloquei nenhum quebra-gelo, mas eu poderia colocar. Aqui existe até uma possibilidade. Tá vendo que tem um criar e configurar? Aí, por exemplo, se eu quiser mudar essa função, eu posso vir aqui para criar. Aí eu posso falar assim, ó, me ajude a pensar numa descrição para a Lucerna a partir das instruções. Aí o que ela vai fazer? Ele vai buscar na base de conhecimento e vai me dar uma descrição curta. Assistente da FV especializado em interpretar normas institucionais e gerais do ativo. Se quiser, posso adaptar essa descrição para ser mais formal. Não, aí eu não quero que ela seja mais formal, eu quero exatamente essa. Pode incluir essa descrição. Aí olha que interessante, ela vai atualizar o GPT para mim, sem eu precisar de colocar lá. Aí eu vou em configurar e olha aqui, ó. Aí, já veio a descrição, tá vendo? Ela já colocou. Ah, eu quero colocar quebra-gelos. Aí o que eu faço? Eu não tenho nenhum aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, me ajude a pensar em 3 quebra-gelos. Certo? Aí ele vai, e nesse processo de criação, eu posso colocar aqui, ó, bem-vindo, posso te ajudar a interpretar alguma regra? Tem uma resolução edital, o regimento da FV que vocês precisam entender? Gostei. Aí eu vou colocar, gostei delas. Pode incluir. Aí ela foi e incluiu para mim, correto? Foi lá, atualizou o GPT, viu que apareceu uma chave de boca ali, né? Ela adicionou. Aí eu vou lá em quebra-gelos e eu tenho já. Aí, ó, aparece aqui, ó, na pré-visualização, é aqui que é a parte de frente da Lucerna e que eu posso
né, testá-la antes de atualizá-la, né? Eu dei uma atualização nela aqui, mas eu posso testá-la antes de atualizá-la. Eu tirei o zoom só para vocês verem. Em que aqui eu vou calibrando a inteligência artificial, né? Eu posso interagir com ela para ir vendo se ela está legalzinha. E depois eu crio ou atualizo ela, como foi o caso aqui. Tá certo? O Marcelo Lobo pergunta: ao criar, fica disponível para toda a comunidade? Somente o titular tem privilégios de alterar a programação? Aí, Marcelo, a gente vem aqui em compartilhar. Pô, se é algo restrito ao meu sindicato, eu acho que eu posso criar um GPT que vai ficar na minha conta, mas que só as pessoas que têm o link que podem acessar. Mas se for uma conta do sindicato, eu posso colocar a opção apenas para mim, porque aí todos os membros do sindicato acessam a ele e podem editar esse GPT, ou podem usar esse GPT. Agora, se eu quiser que seja público, aí eu coloco na loja, que é aquela parte lá em que a gente pode acessar vários GPTs de pessoas que foram criados de forma geral, tá certo? Quebra-gelos, por que esse nome? Boa pergunta, Viviane. É porque, às vezes, a gente tem GPTs que, por exemplo, eu quero interagir com ele, mas eu não sei como interagir. Então, eu vou lá e clico nessa pergunta aqui que já está disponível para mim e vejo como que ele vai responder, né? Agora, a minha internet está meio ruim aqui, né? Não sei o que está acontecendo, mas a ideia é justamente de clicar e poder utilizar. Vou mostrar a parte da frente para vocês verem. Ô, gente, tá legal essa interação aqui? Tá confuso? Nossa, gente, um tanto de gente com a mão levantada. Nossa, eu não vi, perdão. Que eu estava mexendo aqui. Então, Zé Carlos, depois a Ivone está com a mão levantada, mas eu acho que foi da anterior, né? Vou passar a palavra para o Zé Carlos. Não, só tirar uma dúvida. Você criou a Lucerna, você deu características para ela. O companheiro perguntou aí recentemente se, com as correções que você faz, se isso ficaria numa espécie de memória, né? Mas ficou uma dúvida. Se você vai trabalhar com essa persona, com essa Esse assistente. referência, como autor da Lucerna, tudo que você pede e trabalha com ela fica cumulativo? Não, essa é a questão. Ela fica no chat que você tiver com ela, mas ela não vem para cá. Não vem para as instruções. Então, se eu descobrir algum erro, por exemplo, se eu estou vendo que ela não está fazendo a leitura correta, e eu vi, por exemplo, eu tenho que colocar alguma coisa nessa instrução aqui que faça ela ter uma leitura correta. Entendeu? Então, eu posso, inclusive, naquele chat, perguntar assim: Lucerna, de que maneira eu posso corrigir? Porque eu vi que você não está apresentando uma interação apropriada. Me mostra uma forma de eu colocar isso nas instruções lá, e aí ela me dá um texto e eu tento jogar aqui e faço a testagem e faço a calibragem. Entendeu? Diga, Lucilene. Tô vendo que você tá com a cara assim de... Tá difícil. Eu sei que é Não, difícil. realmente tá um pouco difícil, mas eu estou aqui pensando, porque, na verdade, tem todo um trabalho para deixar esse assistente com as informações que teoricamente você iria solicitar a esse assistente, né? Qual é a vantagem? É o que eu queria entender, qual é a vantagem de ter esse assistente em detrimento de fazer essas perguntas, essas informações e postar o regimento aí no chat GPT? O que beneficia fazer esses... Vamos pensar o quadro comparativo. Se a gente tem um GPT genérico, eu tenho que fazer uma persona para ele e tenho que lembrar a ele o tempo inteiro, ou tenho que colocar uma determinada função para ele o tempo inteiro. Aqui não. Aqui eu já tenho o GPT programado que eu não tenho que ficar fazendo um comando, uma instrução, um prompt, para que ele esclareça dúvidas sobre o regimento. Eu já tenho um assistente. E que ele acesse esse documento, eu só coloco a dúvida. Então, ele é eficaz para uma questão específica, pontual, não para um... para essa solução do problema. Então, por exemplo, eu estou no meu sindicato, correto? Eu não tenho acesso, eu não tenho condições de ficar lendo o estatuto o tempo inteiro, eu tenho dúvidas sobre o estatuto.
Eu programo a inteligência artificial para fazer a leitura para mim e jogo dúvidas para ela, ela me responde. Ô, Ela acessa André, e ensina. Peraí, foi rapidinho. André, um exemplo só para ficar fácil o que você está falando. Tá bom. Um FAQ do seu sindicato. Você tem várias questões que a base pode vir perguntar. Você cria um FAQ. Dá para fazer um robozinho com um monte de perguntas frequentes e responder o TUD. Esse tipo de coisa que a gente precisa pensar onde é que a IA vai ser útil, sabe? Para nós e facilitar essas tarefas que são muito rotineiras. Já pensou você ter alguém no site da CUT para responder questões? Você pode criar vários chatbots para isso. Exato. André, Não. um questionamento. Por exemplo, no Instituto Observatório, a gente trabalha com projetos. Eu poderia criar um assistente, por exemplo, que ficasse responsável só por organizar orçamentos? Aí essas são as ideias. E aí, pô, essa é uma boa pergunta. Talvez sim. E aí você utilizar essa instrução aqui para ir criando isso e programando em linguagem natural no chat, que eu vou mostrar um pouco da experiência. Mas agora eu vou passar a palavra para... Reinaldo, se você me permite, eu vou passar para a Sheila, que ela ainda não falou, e depois para você, beleza? Diga, Sheila. O Reinaldo foi eleito hoje presidente do meu sindicato, nossa chapa aí, viu? Coisa A gente boa. saiu do fechamento da chapa direto para cá para a aula. Boa noite, pessoal. Não, era André, uma dúvida minha. Você colocou a base que você quer que ele vá buscar as informações. Colocou regimento, estatuto, etc. e tal. Exato. Aí, durante essa caminhada aí, teve uma alteração no estatuto, digamos, ou no regimento, tá? É necessário, nas funções, você dizer que ele utilize o último estatuto ou regimento, ou quando você alimenta com o novo regimento ou estatuto, você retira o antigo. Eu queria saber esse movimento das atualizações, Ótimo. como é que você consegue? Perfeito. Sheila, ótima pergunta. Antes de passar a palavra para o Reinaldo, vou tirar sua dúvida. Se o estatuto mudou, esse GPT não sabe. Por quê? Porque eu fui no conhecimento dele e anexei este documento. Se atualizou, eu tenho que mudar a versão e colocar nesta base de conhecimento. Entendeu? É aqui que ele sabe que o regimento foi atualizado. Né? Ele está lendo esse documento. Eu programei ele para ler este documento. Entendeu? Se eu Então, ele tem deixar que... os dois, pode confundir ele, né? Oh, nossa senhora, você até é doido. Aí você faz o GPT, a cabeça dele virar um miojo na cabeça dele, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com isso, para ele não virar um miojo. A gente fazer com que ele leia de forma objetiva, né? Diga, Reinaldo. André, eu ia comentar o que já foi colocado agora há pouco, eu acho que no chat também. A gente tem discutido muito aqui, né, Sheila? A gente está em vias de concluir mais uma negociação da nossa convenção, da categoria de TI aqui em Pernambuco. E aí, nesse período da database, database setembro, a gente chove perguntas para a gente, no Instagram, no WhatsApp do sindicato e tudo mais. Então, a gente já vinha pensando em criar lá algo como um FAQ, né? Então, o que é que eu estou entendendo? Que um assistente desse, a gente pode, né, colocar com base conhecimento a nova convenção, por exemplo, e aí ela vai ficar respondendo isso. Então, na linha do que se colocou aqui. Mas a pergunta é assim, como é que... E também teve a pergunta aqui, se dá para colocar o bot via WhatsApp. Como é que a gente publica esse cara? Eu fiz a pergunta de quantas interações, perguntas, respostas, chats ele pode abrir, porque eu fico pensando nisso e colocar para a base disponível. Isso. Tem dúvidas sobre nossa convenção? Fala com a assistente tal aqui. Como é que eu publico esse cara aí? Boa. Essa é uma pergunta Muito sensacional. boa, muito boa. Mas olha só, ela primeiro a gente tem que aprender a criar. A publicação, camarada, ela custa dinheiro e não é pouco, não. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho o Celso, que é um monitor que os meus alunos acessam num site que eu criei para jogar ele. Eu tenho direito nessa plataforma do Zap, para eu fazer com que esse chatbot saia, eu tenho direito a 5 chatbots públicos. Eu gasto em torno de R$ 400 por mês para conseguir manter
para publicar. Então, aqui no ChatGPT, eu crio ele. E depois eu jogo na outra plataforma, que é uma outra questão, que nós vamos ver, né? Tá. Mas que para publicar não é tão barato assim, né? Porque Tá. envolve um negócio chamado API. Isso. Beleza. API. API, resumindo, é um pedágio que se paga. Para o ChatGPT acessar outro site, ele paga uma API. Uma API para o Google, por exemplo. Se ele usou o mecanismo de busca do Google para extrair informação do site, ele paga esse API. E essas coisas não são baratas, né? Agora, você poderia fazer de diversas formas, dentre elas, né, estimular os usuários a terem uma conta no GPT, mas não é o caso aqui. A grande questão é a gente pensar como que a gente cria assistentes que possam, porventura, serem utilizados no público e como que eles também podem ser utilizados para a nossa vida cotidiana dentro do sindicato. Claramente. Beleza? Mas a sua pergunta é muitíssimo pertinente e ela é difícil de ser respondida, né? Ela não é uma tarefa simples. Tem API ou integração com o WordPress? Não? Deve ter, né? Aí tem várias plataformas, além do ChatGPT, que fazem essa integração, né? Beleza. Tranquilo? Aí, olha só, Fro, demais camaradas, como estamos com relação ao entendimento geral dessa cozinha? Eu sei que é muita informação, eu sei que muitas dúvidas vão aparecer, mas o mais importante são as dúvidas inoculadas. Por exemplo, a Lucilene já está aqui. Como é que eu faço o negócio André, para pensar no orçamento, né? Essa é a questão que eu quero que vocês façam. Como que eu crio as coisas? Como é que eu crio um FAQ? Como é que eu crio um chatbot que lê o acordo coletivo, né? Enfim. Diga, Tiago. bora lá. No assistente, então, né? Eu tenho atas, né? De reunião e eu extraio isso lá do Zoom. Ele pega os áudios das pessoas, transcreve na forma de texto, ele tenta dar uma organizada. Mas esse não é o padrão do sindicato. Eu poderia pegar esse texto de lá, criar um assistente aqui para colocar dentro do padrão do sindicato. Coloca primeiro lá os informes, depois coloca a pauta e depois coloca os encaminhamentos e depois no final coloca um quadro com as responsabilidades, não sei o que, data e tarará, e local para o pessoal assinar. Seria um negócio desse tipo. Tipo isso. Tiago deu um exemplo sensacional, gente. Alguém captou aqui? Acabou a ata de reunião. Assim, acabou não, né? Desculpa, tô lacrando aqui, mas assim, o que que acabou? Acabou a gente não precisar de fazer ata na mão. Acabou a gente precisar de fazer ata na mão ou digitalizando. A gente usa um recurso em que a inteligência artificial interpreta o texto de uma transcrição de áudio e ela tem um modelo na sua base de conhecimento que ela vai ler essa transcrição e transformar isso em ata. Porque ela também tem uma ata padronizada. Então, a gente pode ter um secretário que cria atas. O tanto que isso vai facilitar o trabalho de um assessor é impressionante. O que pode ajudar nesse sentido, né? Então, essa é uma forma. Obviamente que com a supervisão, né? Claro, não, sem dúvida, assim. André, Gente, uma isso outra aqui, questão. Ele não ouve uma reunião ainda, né? Isso aí seria outra inteligência artificial. Tem não, algumas que estão sendo vendidas aí para que tu bota no meio da reunião, escuta e o produz chat esse GPT texto. é, é possível, mas aí é uma tecnologia muito avançada e eu acho que são as versões mais sofisticadas. Você tem esse recurso aqui do ditar. Ele tem um limite de tempo, né? Ele chega até no máximo 4 minutos. Então, não tem como ele ficar transcrevendo isso assim, né? Acho melhor fazer nesse esquema que você está falando. Diga, Beleza, Ben. beleza. Diga, Ben. Então, você falou, o colega até falou agora sobre ouvir a reunião. Então, tem várias inteligências agora. A própria inteligência do Google, que chama Supernormal, agora já apelidada de Norma, ela entra na reunião, seja do Teams, seja do Google Meet, do Zoom,
Ela entra junto com você e ela vai ouvindo a reunião toda e depois ela te dá o resumo da reunião, topificado e tudo. Bacana. Pois é, aí já é Mesmo uma com coisa. aquela bagunça dos diretores sindicais falando uns sobre os outros. Sim. Não, bacana. Esse é um recurso que eu não tinha visto ainda, né? Diga, Cleilton. Esse aí para mim também é novo, essa que ele falou aí da norma. Inclusive, eu vou dar uma pesquisada. O que eu faço é o seguinte: eu gravo a reunião no meu celular, no meu celular, né? Coloco lá no gravador de áudio e eu uso o Google AI Studio, né? Que lá ele comporta grandes arquivos de áudio, de vídeo. E aí eu já coloco lá o padrão de ata que eu uso e ele já escreve a ata para mim, né? Então eu faço assim. Boa. Aí, ó, você e o Thiago já podem trocar figurinhas, né? De pensar num assistente nesse sentido. Tony, Então, ontem eu fiz uma assembleia, tinha o Google Meet, né? E ele transcreve completamente o áudio da assembleia e manda para o e-mail. E isso gerou lá 57 páginas da assembleia. Aí eu venho minha pergunta. No chat eu posso transformar isso daí que eu já fiz, mas eu vi a limitação, eu não testei ainda no Plus. Eu iria fazer isso hoje, infelizmente não deu tempo, mas pegar essa transcrição dessa assembleia para transformar em uma ata. Qual a capacidade do Plus em termos de página? Ele conseguiria fazer isso? Porque colocando dessa forma aí, automatizar isso é a mão na roda mesmo, vai facilitar muito o nosso trabalho. a grande questão é o seguinte: a gente tem que sempre lembrar que a inteligência artificial, em especial o ChatGPT, tem uma dificuldade de ler um documento muito extenso. Então, portanto, se caso você queira fazer uma ata deu mais de 50 páginas, eu recomendo dividir isso em diferentes pedaços, mas avisando o chat nesse sentido e programando também, né? Para que vocês consigam ter acesso e consigam, portanto, desenvolver essa automação. Mas a ideia é essa. A ideia é justamente de fazer com que ele lê grandes volumes de texto e entregue algo. Vou mostrar algo parecido. Eu criei uma outra Lucerna, que é uma Lucerna que me ajuda a escrever um livro. Ela pega aulas que foram transcritas por mim e desenvolve. E aí a transcrição está totalmente errada do ponto de vista de português, etc. Mas eu programei ela para fazer essa leitura e já entregar uma documentação, né? Então, vamos olhá-la aqui no editar, né? O que ela faz? Então, ó, ela é uma assistente especializada em transformar aulas sobre inteligência artificial, ensino de história em ensaios autorais. Tarefas. Aí, vamos pensar que isso é uma ata, né? Ó, mapeamento das ideias centrais, quem participou da reunião, ao invés de estruturação do capítulo, adaptação do estilo poderia ser, né? A burocracia, né? Enfim, tem uma série de questões que eu quero que ela leia a partir da transcrição que eu dei, né? E dá para fazer muita coisa a partir disso, tá certo? Gente, vamos lá, mais uma vez. Ó, isso aqui é a parte mais complexa que a gente chegou até o momento. Por quê? Porque nós temos conosco, né, assim, uma tarefa, um desafio de fazer um assistente. Nós temos que aprender como fazer, envolvendo todas as técnicas e habilidades de engenharia de prompt, que eu quero que vocês entendam e façam também como exercício. Eu vou colocar lá no grupo e mandar para a Flor também a engenharia de prompt da negociação coletiva. E aí, gente, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se utilizem desse documento e coloquem a questão de vocês, coloquem o problema de vocês. E aí vocês façam um comando. Olha, a partir da metodologia que foi desenvolvida nessa engenharia de prompt, eu quero fazer um assistente assim, assim, assado.
Por quê, gente? Porque eu não quero que vocês façam tudo desde o início, mas eu quero que vocês entendam o que está lá em cada um desses elementos da programação da engenharia de prompt. Mas eu quero que vocês peguem a negociação coletiva e transformem num assistente de ata, mas que tenham lá as divisões certinhas, o papel, as tarefas, os exemplos de como deve ter de interação e que vocês comecem a criar seus assistentes. Será que a gente vai dar conta de fazer isso? Eu acho que é o nosso grande desafio. Então, antes que eu me esqueça, eu já vou anexar aqui, já vou colocar para a Fro também, já vou jogar lá no grupo, e também para vocês terem lá na plataforma a engenharia de prompt para que vocês saiam daqui com a tarefa de fazer a leitura e de começarem a produzir o seu próprio prompt, tá certo? Então, deixa eu achar aqui a negociação coletiva e vou mandar para vocês. Gente, Pessoal, enquanto o André está procurando, todo mundo já assinou a lista de presença? O link está aí no chat. Por favor, não esquece de assinar, tá bom? então, camaradas, já joguei lá no grupo, viu, Fro? Uhum. A engenharia de prompt, que aí ela é uma engenharia de prompt complexa. Quero que vocês vejam lá, e aí eu vou perguntar para vocês na próxima aula. Quais são os padrões de interação que tem ali? Eu usei padrão invertido? Como? Qual foi a persona? Tem audiência? Se tem, de que maneira foi utilizado? Né? E aí, utilizem isso de modelo. O que eu quero que vocês façam? Vou abrir aqui de novo o ChatGPT para que vocês tenham isso como tarefa, tá certo? Eu quero que vocês cheguem e abram a ferramenta do ChatGPT em um novo chat. Venham aqui e adicionem, né? Vou colocar aqui a engenharia de prompts de negociação coletiva. Quem é do jornalismo aqui? A Priscila é do jornalismo, né? Quem já ouviu falar na palavra clichê? Clichê. Você já ouviu falar nessa Sim, palavra? já ouvi. Uhum. E o que é a palavra clichê, Viviane, do ponto de vista do jornalismo? Corriqueiro? Comum? Sim. E no jornalismo, Viviane, o que é? O que isso significa? Eu acho que ela não está aí. É como se fosse uma chapa de imprensa, não é? Antes, na época, assim, nos jornais impressos, você tem um clichê, que é uma chapa impressa, palavra batida, isso é uma chapa impressa que ela está sempre sendo utilizada para formatar aquele jornal, correto? Então já tem os clichês prontos. Essa engenharia de prompt, eu quero que vocês usem como se fosse esse clichê. Ela tem uma função aqui, ela tem um método, certo? Que eu quero que vocês entendam e peçam para ela, para a inteligência artificial fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer... O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou mostrar o tipo de prompt que eu dou para formatar o ChatGPT para fazer prompt. Eu posso falar assim, você é um excelente engenheiro de prompt, né? Quero que você me ajude a fazer um assistente de produção de atas para as reuniões do meu sindicato. Faça a leitura desta engenharia de prompt em anexo e, conforme a sua metodologia, desenvolva uma engenharia de prompt. Correto? Eu vou repetir aqui engenharia de prompt, mas não vai dar nenhuma confusão. Mas é algo mais ou menos assim. Aí, ele vai me dar. E olha que interessante, ele vai me dar no método. Ele leu lá o documento. Aqui está a proposta. Olha lá, contexto, assistente de atas sindicais.
Você é um assistente especializado em apoiar sindicatos da produção. Aí ele tem as tarefas, tá vendo? E ele não colocou algumas coisas aqui, depois eu vou falar. Ele tem, aí ó, exemplo de saída, ata da reunião. Aí ele tá aqui me dando o que que ele vai ter de saída. O que que é a saída aqui, gente? É o resultado que eu quero do GPT, do assistente. O que que ele vai produzir, né? Notas finais. Ou seja, aqui, o que que eu estou querendo dele? É que ele sempre lembre daquilo que ele está sendo programado. Lembra quando a gente falou do perdido no meio? Quem que lembra disso? Só para a gente finalizar essa oficina. Quem que lembra disso? Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. O Thiago está com a mão levantada já tem um tempo, né? Mas quem que lembra dessa coisa do perdido no meio? O que que isso significa? Que a Ah, gente sim. não deu o comando, né? Como é que é, Eliana? A gente não deu o comando, a gente não colocou como item. Sim, mas lembra aquele fenômeno perdido no meio? O que que isso significa? Quando o GPT está lendo um dado muito grande, é que às vezes ele lê o início e o fim, né? Então, para um assistente, a gente está usando essa estratégia, que é o quê? Ele lê as notas sobre exatamente o que ele tem que fazer, para ele não se esquecer. Tá certo? Então, veja aqui que tem aqui, ó, sempre perguntar informações faltantes antes de fechar a ata. Manter neutralidade, registrando apenas o que foi deliberado. Adaptar a linguagem conforme o público-alvo. Formal, resumido, enfim, deu uma série de coisas. Então, eu quero que vocês façam isso. A Eliana lembrou algumas coisas, que falta muita coisa aqui nesse prompt. Por exemplo, eu esqueci de colocar os markdowns para ele escrever em formato de markdown, que a engenharia de prompt tá, né? E tem uma série de coisas que aí vocês vão enriquecendo. E eu quero que vocês caiam, assim, entrem de cabeça nisso aqui. Por quê? Porque é isso que vai dar as condições de vocês terem bons assistentes e usarem a inteligência artificial da forma mais eficaz possível. Na medida em que eu tenho um assistente de comunicação, um assistente de negociação coletiva, um assistente, né, voltado para atas, etc. É isso que a gente quer, né? Pessoal, aula difícil, aula dura. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui, mas se não fuçar, meu amigo, não aprende, não, né? Essa aula já Tem, está pedindo outra aula. é, É que nem uma... matemática, né? A gente só aprende fazendo, é igualzinho matemática. Se não Exatamente. repetir, Então, olha só, isso aqui, bicho, se não pegar o boi pelo chifre, não sai, não, entendeu? Se vocês não exercitarem, igual eu, tenho horas e horas e horas bater cabeça para conseguir fazer essas coisas. E para criar esses grandes clichês. Que aí eu crio, a grande questão é essa. Se vocês criarem um bem feito, depois eu só mudo a tarefa. Você entendeu? E aí vou criando vários. Aqui que mora a brincadeira, né? Então, é isso, né? A Viviana até lembrou aqui, né? Exemplos de clichê no jornalismo. Só acaba quando termina, por último. Mais ou menos importante pensar fora da caixa, né? Ou nem tudo parece o que é. São exemplos de clichê. Todo mundo usa, né? Assim, repetidas a exaustão. Exato, né? Então, se a gente criar um, a gente pode usar isso de matriz para criar vários. Certo? E vocês poderem aprender isso de uma forma mais eficaz. E daqui para frente, a ideia vai ser essa. E vejam só, muitas das coisas que eu falei aqui não vão estar nos slides, né? Então a gente vai precisar de sempre recorrendo, vai ter também, eu vou tentar fazer um material didático disso, mas é muito importante que vocês também assistam a aula novamente, possam fazer esse exercício e assista a aula parando, entendeu? Né? Ó, deu uma pausa, né? Quando eu fiz o primeiro curso de engenharia de prompt, eu fiz isso, ó, dei a pausa, fui tentando fazer as coisas, né? Eu acho que isso também é muito importante. Então, para terminar, encerrar, camaradas, vou abrir aqui novamente os slides. Sei que vocês saíram com muitas dúvidas aqui e sei que essas dúvidas são muito importantes porque elas são a combustão, né? Tomara que eu tenha
picar vocês e vocês nunca mais vão largar esse curso aqui, né? Então, aqui nos slides tem alguns exemplos que vocês podem utilizar, tá? E eu já falei de alguns, né? Assim, eu não vou entrar em pormenores aqui. Isso aqui é mais um recurso para que vocês possam acessar e pensar. Aqui a ideia é de libertar vocês a ter um pensamento criativo para usar IA, tá certo? E aí, aqui já tem como criar um assistente, né? Eu já tenho um passo a passo, então vocês vão poder já mexer nisso, né? Aí, ó, um exemplo prático aqui também, vocês já vão poder ter isso, tá certo? E em seguida, eu quero que vocês façam o seguinte. Aí tem os limites e cuidados, recomendações, né? Também voltadas para o movimento sindical, que não deu tempo da gente ver isso, e com certeza a gente pode voltar na próxima aula, já na parte 2, falando sobre isso, né? Aí aqui tem exemplos de como nós temos aqui de GPTs e como que ele pode ser também, como é que fala? Programado, né? Tá. E aqui tem vários exemplos, e aqui a atividade, tá certo? Que é isso que eu quero que vocês façam. Então, o nome do GPT, a missão, tarefas principais, linguagem, estilo e arquivos que incluiriam, né? Tentem utilizar a engenharia de prompt da negociação coletiva. Mas e se ficasse, professor, tá muito difícil e tal, sigam esse passo a passo também que está aqui nos slides, que vocês vão mais ou menos chegar à excelência da criação desses chatbots. Tá certo? A ideia é que vocês possam explorar agora as possibilidades, né? Aonde dói? Quais são as minhas dores? Quais são as tarefas repetitivas que eu poderia resumir e encurtar aqui? Essas são questões que vocês devem levar. Tá certo? A única Beleza? coisa que ficou clara foi o boa noite no início da aula. Eu sei, não é fácil não, né? Essa parte realmente é uma parte que quebra a cabeça, mas é isso, camaradas. Não tem como fugir muito dessas questões, tá certo? Podemos encerrar por aqui, companheiros e companheiras? Podemos. Boa noite, foi massa. Tranquilo? Bacana. Sem dúvida do boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, e Valeu, acho que essa Comas. aula tem que ser repetida, tem que ter Rever a aula. Obrigada, André. Valeu, Rever a aula umas 10 vezes. Boa Valeu, noite, bom pessoal. descanso. Boa noite. Eu tô vendo a cara de vocês, Esquece de vocês vão assinar a voltar. lista, Só tá para no vocês chat. saberem, o outro ainda tá votando, a noite tá? toda. Falou, rapaziada. Assinem a lista, assinem a lista, assinem a Eu lista. assinei. André, hoje você pegou a gente de jeito, hein? Hoje foi, irmão. Hoje. Ei, Sérgio, eu vou sonhar com isso com o Fux, com aquele capeta. Nossa, Ei, tá votando ainda, Marcelo. Marcele. Peste. E é carioca, tá? Eu amo os cariocas. Não, da UERJ, onde eu estudei. Mas eu que fiz ódio. engenharia. A gente não gostava do pessoal do direito. É isso. Isso aí. Tchau, Um gente. professor meu falava assim: quer moleza, vai fazer engenharia. Né?